Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre áreas verdes. E é interessante observar o que está acontecendo no planeta hoje, e isso, infelizmente, já está sendo, as observações já são diárias com relação às mudanças do clima. O clima do planeta está ficando cada vez mais forte, mais rápido, e a tecnologia que nós hoje possuímos, inclusive disponibilizado para todos, a gente consegue monitorar sistematicamente o que está acontecendo na nossa atmosfera. E não somente a atmosfera, mas o que está acontecendo agora no nosso Sol, a temperatura dos oceanos, as correntes, os satélites observam também áreas de desmatamento, de onde o calor está realmente saindo. E uma coisa que é interessante desses satélites, desses filmes de satélites de 3, 4 dias, recentemente a gente notou, né, através de observações e pesquisas, como é que estava a corrente de calor no planeta. Então, no centro do planeta, no equador do planeta, o calor corre nesse sentido, e nas regiões polares, né, árticas e Antártica, né, Antártica e a Ártica, girando no sentido contrário. Então, o frio girando assim, e no centro do planeta, na linha do Equador, o calor girando assim. E isso a gente observa, eu coloquei algumas fotos e imagens na página do Facebook, mostrando os furacões sendo formados naquela linha e dando toda uma questão de sequência. E o que é interessante é que todo esse aquecimento do planeta que a gente ouvia se falar, né, na década de 1992, foi quando se falou pela primeira vez em desenvolvimento sustentável e tal. Então, há 2 décadas a gente não tinha nem noção, 3 décadas, 2 lá, a gente não tinha nem noção de o que era isso. Só que hoje nós sabemos, as pesquisas já avançaram 20, 25 anos, as coisas que eram previstas naquela época e que todo mundo dizia, não, isso é brincadeira, elas realmente estão acontecendo. E esses registros têm sido feitos diários. Então, por exemplo, o mês de junho, né, o mês passado, foi o mês mais quente da história. Então, mensalmente, os meses estão se tornando mais quentes. Isso é um resultado da nossa relação com o planeta, com relação ao consumo, com relação àquilo que nós precisamos para viver como civilização. E aí, falando em civilização, eu trago a pergunta sobre áreas verdes, né? Na sua cidade, existe áreas verdes? Existem parques, existem bosques, praças arborizadas? E, para você ter ideia, se a sua resposta for não, é provável que você não tenha uma boa saúde, porque a Organização Mundial da Saúde recomenda 12 metros quadrados de área verde por habitante. Então, se você multiplicar o número de habitantes da sua cidade e ver a quantidade de áreas verdes que existem distribuídas dentro da sua geografia, precisaria de 12 metros quadrados por habitante, né? Seria você ter 12 metros quadrados de uma área verde. E isso é muito interessante porque as áreas verdes, por exemplo, se elas forem bem espalhadas dentro de um município ou entrando pela cidade, ela consegue preservar florestas, preservar bosques, manter rios limpos. E se essas áreas puderem ser inicialmente preservadas, as áreas mais primitivas de florestas, os rios, tudo mais. Mas as áreas urbanas, especificamente, acabam se transformando em pequenos bosques ou então praças arborizadas. E a questão da árvore na cidade, ela traz vários benefícios físicos, que é interessante. Como, por exemplo, a diminuição da temperatura, porque faz sombras. Então, se a cidade é bem arborizada, os carros vão estacionar em sombras. E tem muitos exemplos de pequenas cidades do Brasil que tem esses projetinhos que funcionam super bem, né? Por algum prefeito que era engenheiro, arquiteto, urbanista e fez essa sacada. O resultado é que 20 anos depois você tem uma cidade mais agradável de se viver. E muitas dessas cidades, elas já possuem muitas vezes florestas naturais que precisam ser transformadas em parques, em bosques, porque não existe valor maior para uma comunidade, para uma cidade, de ter uma florestinha nela, né? As cidades que não têm verde nenhum sabem como é difícil, ou não tem nem ideia do que é morar numa cidade que as árvores não são podadas, não viram pompons, viram árvores.
Por exemplo, a Parnaíba, que é uma cidade no litoral do Piauí, que é uma cidade antiga, mas que não houve um boom de crescimento, então ela manteve algumas praças com árvores enormes, fazendo sombras eternas, muito diferente das nossas praças de arvorezinhas pompons. Então é a questão de poda. Então tudo isso tem a ver com aquecimento global, porque quanto mais árvores, mais se evita a absorção do calor na superfície. As árvores também, elas trabalham um ótimo fotossintético, quer dizer, para a árvore ser feliz, ela precisa trabalhar na temperatura de 21 graus. Então, uma floresta, ela tende a se manter nessa temperatura para que ela possa fazer a sua fotossíntese. Então, acaba mantendo a temperatura estável, seja no inverno ou no verão. Né? Então, uma floresta numa área fria, ela vai manter um pouquinho do calor, dos 21 graus. Uma floresta numa área quente vai manter um pouquinho do frio dos 21 graus. Tá? E, além disso, também as florestas, elas recolhem carbono da atmosfera quando elas crescem. Uma árvore de 37 anos, ela absorveu ali, leva 2 toneladas, 6 toneladas de carbono. Então, é muito importante. E um dos principais efeitos da questão das florestas, como o desmatamento, né, a retirada de florestas e exposição de solo, além dos aspectos biológicos terríveis, né, da fauna e da flora, existem os aspectos físicos que tornam aquela área mais quente, evapora mais, então afeta também os lençóis freáticos, então vai se perdendo a água que existia no solo, e isso gera reflexos na nossa agricultura, na economia e no abastecimento d'água das cidades. Então as coisas estão muito interrelacionadas nessa questão da floresta. E a gente está convivendo com um clima que está ficando cada vez mais forte e um dos caminhos seria manter as florestas, recuperar áreas de florestas e desenvolver uma economia de baixo carbono. E a economia de baixo carbono passa por uma cultura, passa por um entendimento de como é que seria esse futuro, e a gente tem que ser a mudança nesse processo. Precisamos entender isso da nossa forma, com a nossa cultura, com a nossa religião, com a nossa economia, com a nossa localização geográfica, mas é muito importante que se entenda isso, porque os impactos do clima já estão acontecendo e as populações precisam saber que riscos vão ser esses, e que é uma outra história para a gente conversar, os principais riscos e impactos que o aquecimento do planeta traz imediatamente para uma população, mas sobretudo como é que nós podemos nos adaptar, quais são as tecnologias que nós precisamos implementar e sobretudo quais são os comportamentos que nós precisamos mudar com relação a isso, com relação às florestas, com relação ao lixo, com relação às outras pessoas e os outros recursos naturais do planeta, ok? Um bom dia para você, e a gente fica por aqui e eu encontro vocês no na nossa próxima reflexão sobre sustentabilidade. Até lá.